campeão brasileiro da Série C. Pode sentar, irmãos, graça e paz, bom dia. Muito bom estar com vocês mais uma vez. É um privilégio estar na casa do Senhor e poder ministrar a palavra. O irmão Marcelo, cadê o irmão Marcelo que ministrou aqui para os voluntários hoje pela manhã? Ele foi honrado aqui, né? Recebeu o presente. Queria honrar publicamente aqui o irmão Marcelo, trouxe uma palavra maravilhosa para os voluntários pela manhã e ele falou algo que está diretamente conectado com aquilo que nós vamos. Quero honrar a tua vida, meu irmão. Ele ministrou várias coisas importantes, só que no final você falou um negócio que foi glorioso, assim, algo que Deus confirmou aquilo que a gente ia ministrar, que a gente vai ministrar aqui nessa manhã. Nós somos seres livres, o Senhor nos deu liberdade, mas nós escolhemos gastar essa liberdade aqui servindo. Irmãos, a palavra não vai ser uma palavra leve, não é uma palavra gostosa, e eu brigo com o Senhor todas as vezes que eu recebo convites para ministrar, e eu falo, poxa Senhor, eu queria muito que o Senhor me entregasse uma palavra legal, né, algum dia, mas a verdade é que as palavras que o Senhor me entrega são só pauladas, né, só pedradas, e eu brigo com o Senhor às vezes. E aí, eu vou compartilhar então o peso um pouco com o irmão Marcelo, porque ele começou, né, ele abriu o filtro, ele falou que nós somos seres livres, mas que nós podemos escolher gastar essa liberdade aqui, servindo ao Senhor. É um privilégio, essa foi a palavra que você usou, é um privilégio servirmos ao Senhor. A verdade, irmãos, é que quando nós somos convidados a servir o Senhor, no primeiro momento o convite é maravilhoso, você é abraçado pelo amor do Senhor, você é alcançado pela salvação e pela solução, pelo perdão dos seus pecados. Quem é que reconhece que foi resgatado do lamaçal do pecado, da morte, das trevas, para um reino da luz? Quem reconhece isso? Somos nós, irmãos, eu e você, pecadores, que erramos um monte, e esse Deus maravilhoso nos resgatou. E aí você é abraçado por esse amor. Só que logo depois, você começa a entender que esse Deus que te libertou, Ele não te libertou para que você viva uma vida da maneira que você queira viver. E aí a primeira verdade deliciosamente perturbadora que eu quero te entregar, e eu aprendi essa frase com um grande amigo, um grande treinador, Eric Loureiro. O Eric fala que ele entrega verdades deliciosamente perturbadoras, e eu quero te entregar uma verdade, irmão, perturbadora, e a gente já vai para a palavra. A verdade é que o Senhor nos resgatou, nos deu liberdade, mas na verdade Ele nos convida para sermos escravos, e talvez essa palavra seja pesada para você, mas a real é que o Senhor não morreu na cruz, Jesus não derramou sangue por mim e por você, para que hoje você tivesse liberdade, e fizesse com a tua liberdade aquilo que você queira fazer. O pastor Pablo acabou de falar sobre algo dentro da liberdade financeira. A gente pode fazer aquilo que a gente quiser com o nosso dinheiro, mas segundo os princípios da palavra, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Nós temos princípios que orientam a nossa vida, e a vida do cristão, ela não é tão livre assim. Ela é livre dos princípios do reino, só que essa liberdade custa caro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor nos convida não para uma vida de liberdade, de uma forma leviana, de uma forma que a gente vive do jeito que a gente quer. A verdade é que o Senhor nos comprou a um preço muito caro, para que nós então respondêssemos a esse sacrifício que Ele fez. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, irmãos, o tema da palavra é: Deus não nos deve nada, nós é que precisamos responder aquilo que Ele já fez por nós. Quem acredita nisso? Irmãos, quantos de nós poderíamos questionar a Deus e falar para Ele que Ele deve alguma coisa para nós? Essa palavra é muito parecida com uma outra palavra que eu já ministrei aqui na casa, e eu fico questionando a Deus: será que eu vou ter tantas palavras novas, Senhor? E toda vez que eu sento para orar e preparar algum estudo, o Senhor me aponta para isso, me aponta para uma palavra que vai falar sobre cuidado com os talentos que o Senhor confiou em nossas mãos, e também nos apontar para um lugar de voltar para a essência, voltar para um lugar de devoção, de paixão, porque é muito comum nós no primeiro amor, nós nos deliciarmos na presença do Senhor, e logo depois a gente vai virando crente demais, a gente vai ficando espiritual demais. Eu estive numa festa de aniversário com os meus filhos ontem, e foi um pouco complicado, porque eu estava com os 3 sozinhos. A Raquel foi para um evento ontem, e eu estava com a gangue toda sozinho ali. E como em qualquer aniversário, começou a tocar algumas músicas de criança. O que as crianças fizeram quando tocaram músicas de criança, irmãos? Elas dançaram. E elas estavam preocupadas com a minha opinião? Com a sua opinião?
com a opinião das pessoas que estavam lá. Teve uma hora que eu vi o João dançando, e começou a tocar uma música. O João gosta muito de música, e tem uma bateria na música. O João começou a dançar como se ele estivesse tocando a bateria. Ele ficou assim, ó. E um monte de criança dançando. Eu fiquei olhando meu filho, eu filmei. Eu falei, cara, eles não estão nem um pouco preocupados com a opinião dos outros. Como é que estavam os adultos nessa festa, irmãos, enquanto tocava a música? Sou adulto, meu. Sou gente grande. Somos nós na presença do Senhor muitas vezes. Quando somos alcançados pela graça e misericórdia, nós nos derretemos, vemos ao altar, choramos, sai meleca do nariz, a gente passa a mão e limpa na camisa. Aí vem uma pessoa, te dá um abraço, você fala, nossa, ela está com meleca, não tem problema, você empresta teu ombro para ela derramar meleca no teu ombro. Só que depois a gente recebe um ministério na igreja. Agora eu não posso mais chorar lá na frente, porque se eu chorar, é sinal de vulnerabilidade, é sinal de fraqueza. Eu não posso me derreter na presença do Senhor. O que vão falar de um pastor que se lançar com a cara no pó ali na frente? O que vão falar do evangelista que agora está pedindo oração? E aí, Kevin, uma pessoa que é uma das pessoas importantes aqui da casa, pedir oração para outra pessoa, o que será que vão pensar? Hoje nós tivemos um momento de alguns segundos juntos, abraçados, curtindo a presença, tendo humildade para um pedir oração para o outro, e falar, vamos curtir esse lugar de intimidade. Quão bom seria, irmãos, se nós permanecêssemos como crianças, sendo escravos desse amor que se derreteu na cruz por mim e por você. Quem aqui acredita que é uma boa negociação, é uma boa proposta ser escravo desse amor? Quem acredita, irmão, que é uma boa proposta? Agora o grande ponto é, o que o Senhor nos deve? O que o Senhor deve para mim e para você? Pergunta para o irmão ao teu lado, o que o Senhor te deve? O que o Senhor te deve? Nós cantamos as 4 primeiras canções, eu peguei meu celular enquanto nós cantávamos. A primeira canção nós falamos sobre o amor do Senhor por nós. E a cada música que nós cantávamos eu falava, Deus, obrigado, eu tenho certeza agora que a palavra é, de fato, a palavra que é para ser ministrada. A primeira canção fala de um Deus que nos amou. A segunda canção é uma resposta, é uma canção que, dependendo do teu nível de maturidade no Senhor, você nem consegue fluir, porque é uma música que não fala sobre você. Em nenhum momento essa música, a segunda música que nós cantamos, a música não fala sobre um Deus que vai fazer algo para você, sobre um Deus que vai te abençoar, um Deus que vai trazer restituição daquilo que Satanás te roubou, daquilo que está ruim. Não, a segunda música fala de um Deus que é digno, e que Ele merece, e ponto. Ele não merece porque Ele vai te abençoar, e Ele merece porque você o adora, Ele merece porque Ele é. E nós cantamos essa segunda canção. A terceira canção aponta para um clamor. Nós pedimos para o Senhor nos resgatar, para que a gente volte para um lugar de intimidade, para a essência. Nós queremos ser um bom perfume para o Senhor. É isso que a terceira canção fala. É um resgate do nosso coração para esse lugar de escravidão no Senhor, que não deveria ser pesado para nós, irmãos, por favor. Ruim é ser escravo das drogas, ruim é ser escravo da prostituição, ruim é ser escravo da pornografia, ruim é ser escravo emocionalmente de outras pessoas, ruim é ser escravo da necessidade da aprovação de alguém. Difícil é ser escravo do dinheiro, ser escravo de um Deus que abriu mão da sua glória, se transformou em homem e sangrou até a morte. Ser escravo desse Deus é pesado, irmão? Olha no fundo da bolota dos olhos do irmão do teu lado e faz essa pergunta para ele: é difícil ser escravo desse amor? É difícil, irmão, ser escravo desse amor? A quarta canção, nós exaltamos o Senhor dizendo que Ele é santo e que Ele governa o universo. Foi o que nós cantamos nessa manhã. Então a pergunta é: o que o Senhor nos deve? Somos nós quem devemos uma resposta ao Senhor, a esse amor. Eu me sinto privilegiado por estar nessa casa, porque aqui eu reconheço que muitos de nós entendemos que nós precisamos aproveitar esses momentos e entregar o nosso coração. É nesse altar que a gente luta as nossas batalhas. Eu tive o privilégio de entrar em 2 batalhas aqui, orando por 2 irmãos aqui hoje, aqui no momento de intercessão. É nesse altar que a gente luta as nossas batalhas. É lá no teu quarto, dobrando o teu joelho, que você luta as suas batalhas. Aí é que faz sentido ser escravo desse amor e lutar por aquilo que Ele já lutou por nós.
Quando nós lutamos pela nossa família, irmãos, quem lutou pela nossa família primeiro? O Santo de Israel. Ele lutou pela nossa casa muito antes de nós lutarmos. Antes de você lutar pelo teu casamento, Ele está lutando. A palavra diz que o Senhor Jesus está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Quando vocês colocam no lugar de intercessão, já tem um intercessor que chegou lá primeiro. Quem é esse intercessor, irmãos? Quem é esse intercessor? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. O próprio Jesus, o próprio Cristo é o primeiro intercessor. Abra a tua Bíblia, nós iremos ler alguns textos. Salmos 34, 5. A última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei a palavra em cima desse texto. Salmo 34, 5. Salmos 34, versículo 5. É tema de canção esse versículo. Eles olharam para ele e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Essa é uma tradução mais antiga. Vamos ler na NVI, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, NVI, nova versão internacional, tem um significado mais tranquilo para entender o texto. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, o rosto deles jamais mostrará decepção. Aqueles que olham para o Senhor são radiantes de alegria, é isso que a palavra está dizendo. Aqueles que olham para Cristo têm alegria em seu coração e os seus rostos jamais serão decepcionados. Aí a grande pergunta então, irmãos, é: por quê? Por que então que nós temos tantos problemas, frustrações? Por que nós olhamos muitas vezes para esses problemas, frustrações, pessoas, situações que nos cercam? Por que muitas vezes o nosso coração dá espaço para tristeza, decepção, frustrações, uma queda emocional? Por quê? Porque muitas vezes nós paramos de olhar para onde deveríamos olhar. Nós estamos mais preocupados em olhar para a nossa próxima promoção, preocupados para olhar para o próximo bem material que a gente vai adquirir, enquanto o direcionamento do Senhor é: aqueles que olham para mim estão radiantes. Abra a tua Bíblia em Isaías 40. Eu quero ler um texto contigo, Isaías 40, e a palavra vai se desenvolver em cima desse texto. Eu vou ler na NVI, para que o entendimento seja um pouco mais fácil. Do versículo 12 ao 31. Diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o instruiu? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, são para ele como o pó que resta na balança. As ilhas para ele não passam de um grão de areia. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como os nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Quanto a uma imagem, o artesão a funde, o ourives a cobre de ouro e forja correntes de prata para ela. Quem é muito pobre para essa oferta pode apenas escolher boa madeira que não apodreça e procurar um marceneiro habilidoso para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem, casa do Pai? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono. Aleluia. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Somos nós, irmãos, pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e se ficam exaustos, os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor, mas aqueles que olham para o Senhor, aqueles que fixam os seus olhos, o seu coração, a sua devoção, aqueles que buscam estar no lugar de intimidade, aqueles que buscam mais uma vez o lugar da primeira paixão, do primeiro amor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que querem ser escravos desse amor, aqueles que rasgam o teu peito e clamam dia e noite até que Ele venha, aqueles que entenderam que tudo é sobre Ele, que tudo é para Ele, que tudo é sobre Ele, que não é sobre nós, não é sobre quanto eu posso ser abençoado, não é sobre quanto Ele pode me abençoar. Aqueles que olham para o Senhor e esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, não se fatigam. Esse é o nosso Deus, é o Deus que mediu a terra com a sua mão, é o Deus que segura nas suas mãos tudo. Esse é o nosso Deus. O que Ele deve para nós? O que Ele deve para nós? Ah, Jesus, enquanto nós pregamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar os nossos corações aqui, Pai. Não existem palavras que saiam dos meus lábios capazes de transmitir, Senhor, o que o Senhor falou comigo nessa palavra essa semana. Oh Deus, por favor, Pai, que nós possamos ser batizados nessa manhã com batismo de arrependimento, Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor nessa manhã, reconhecendo que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Nós queremos esperar no Senhor. Maranata. Vem, Jesus. Nós te esperamos, Senhor, nós te esperamos. Fixe os nossos olhos em Ti, Senhor. O Senhor não nos deve nada nessa manhã. Nós estamos como uma igreja que entendeu, Senhor, que estamos entendendo que o Senhor não nos deve nada. Nós sabemos que o Senhor irá nos abençoar, nós sabemos que o Senhor vai de alguma forma nos alcançar, mas nós estamos aqui, Senhor, declarando com os nossos lábios: o Senhor não nos deve nada, porque o Senhor já nos deu tudo, Senhor. O Senhor já deu Jesus, o sacrifício perfeito. Salmos número 8, irmãos. Salmos número 8. Esse salmo é maravilhoso, ele é lindo. Ah, Jesus, o Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, quão excelente é Teu nome em toda a terra, que estabeleceste a Tua glória sobre os céus. Da boca dos bebês e das crianças de peito, Tu ordenaste a força por causa dos Teus inimigos, para que pudestes parar o inimigo e o vingador. Quando considero os Teus céus, o trabalho dos Teus dedos, a lua e as estrelas que Tu ordenaste. Versículo 4, irmãos. O que é o homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visites? Quem somos nós, irmãos, para que o Senhor desça aqui? Quem somos nós para que o Senhor nos visite nessa manhã? Como foi a tua semana, irmão? De repente você veio para cá para receber, enquanto você deveria vir para entregar. Só que de repente a tua semana foi podre. De repente a tua semana foi ruim. De repente a tua semana foi de pecado, foi de ficar longe do Senhor. Ou de repente você orou, você participou do Enraizados. De repente você leu a palavra. De repente você intercedeu por alguém. Ainda assim, quem sou eu e você para que o Senhor nos visite nessa manhã?
Quem somos nós para que o Senhor nos abençoe? Quem somos nós para que o Senhor olhe para nós? Mas o versículo 5 diz o seguinte: porque fizeste por um pouco menor do que os anjos, e os coroaste com glória e honra. Na NVI, Nova Versão Internacional, Salmos 8, versículo 4, diz: pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Porém tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e os coroaste com glória e com honra. Esse é o nosso Deus, um Deus que nós não temos nada que a gente possa oferecer para Ele que faça Ele nos amar mais ou menos. Ele é o próprio amor. Esse Deus que é glorioso, o Deus que nós lemos em Isaías 40, um Deus que segura toda a terra na palma das suas mãos, esse Deus decidiu, irmão, Ele decidiu nos fazer um pouquinho menor do que os anjos e nos coroar de glória e honra, não porque nós merecemos, mas porque Ele decidiu, Ele escolheu habitar no meu e no teu coração. Eu quero fazer algo profético contigo, irmão. Não tinha colocado isso no meu esboço, mas quero que você olhe para o irmão do teu lado e faça um movimento assim, ó, coroando o teu irmão, de honra e glória. Irmão, por favor, não faça de forma apenas teatral. Enquanto você coroa o teu irmão, enquanto você coroa ele, entenda que não é você fazendo isso, é o próprio Cristo, é o próprio Deus que escolheu honrar essa pessoa como um filho, uma filha amada do Senhor. Eu não sei quanto isso é importante, quanto isso é importante para você, mas a verdade é que muitos de nós não nos sentimos amados. Nós vimos para a casa do Senhor e não nos sentimos alcançados, não nos sentimos merecedores da presença do Senhor, porque ouvimos que não somos merecedores. Às vezes até aqui no púlpito, alguns pastores pregam: você não merece, é algo parecido com o que eu estou dizendo. Só que existiu um momento na história da humanidade, que um homem se entregou e ele abriu o caminho para que mais uma vez eu e você pudéssemos chegar até a presença do Senhor. Jesus, Ele te faz merecedor. Preste atenção, irmão, preste atenção nisso, para de repente você dar um glória a Deus aí. Nós realmente não somos merecedores, só que um homem santo, o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, sendo Deus, Ele fala: eu vou abrir mão da minha glória. Eu poderia começar tudo de novo, eu poderia começar do zero. Ele decidiu, conversando com a Trindade. Ele conversa, eu imagino Jesus conversando com Deus Pai e com o Espírito Santo, falando: chegou a hora, eles não merecem o nosso amor, eles não merecem o nosso perdão. Nós poderíamos começar do zero, mas nós decidimos, nós escolhemos coroá-los com algo precioso. Eu, Pai, eu, Filho, descerei e eu irei me sacrificar por aqueles que irão cuspir na minha cara, aqueles que irão pecar durante a semana e ao final de semana vão lá pedir perdão. Ei, Deus Pai, eu, Deus Filho, irei. Ei, Espírito Santo, você vai comigo? Eu imagino essa conversa da Trindade. E chegou o dia que Ele vem como homem, e Ele se sacrifica como um sacrifício perfeito, um cordeiro que morre em silêncio, para que mais uma vez eu e você tivéssemos livre acesso à sala do trono. Existia um muro, irmão, entre mim, você e mais uma vez a presença do Senhor. Nós não merecemos mesmo. E esse sangue abre mais uma vez o caminho, mesmo sem merecermos. Ele nos fez um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra nos coroaste. Quem somos nós para que Ele olhe para nós e fale: eu vou descer hoje? E nós cantamos: rasgue os céus e desce, rasgue os céus e desce, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu imagino Ele sentado no trono, olhando e falando: eu descerei, e tudo que eu preciso é encontrar corações famintos, corações que estão a fim de fazer acontecer. Irmãos, nós não temos nada para oferecer para o Senhor, essa é a real. Não existe uma canção linda que nós possamos oferecer para Ele. Não existem palavras no nosso vocabulário que descrevam ao Senhor. O que Ele espera de nós? Uma fome e uma sede. O que Ele espera de nós? Um coração faminto, um coração que
deseja ardentemente se conectar com Ele. Qual tem que ser a nossa resposta então a essa palavra? Nós precisamos colocar a cara no pó, irmão. Nós estamos em guerra, quem concorda com isso? Quem concorda com isso? Chacoalha o guerreiro do teu lado, o guerreiro do teu lado, e fala assim, ó, estamos em guerra. O pastor Pablo falou sobre armas que nós temos que usar. Uma das armas do reino, o Marcelo falou hoje, excelência, fazer com excelência é uma das armas do reino. Intercessão é uma das armas do reino. Oração é uma das armas do reino. Arrependimento é uma arma do reino. Colocar a cara no pó, irmão. Presta atenção. Eu dou treinamento. E treinar é importante. Treinar é importante. Eu dou treinamento de vendas, de planejamento estratégico, de liderança. Tudo isso é importante. Importantíssimo. Agora, líderes dessa casa, você pode treinar o que for, você pode ter a melhor oratória dessa casa, você pode ter a maior persuasão da casa, se você não tiver um coração humilde, arrependido, cara no pó, o Senhor não poderá te usar, o Senhor não poderá te encher, o Senhor não poderá fazer em você e através de você coisas grandiosas. Quem entende isso, irmãos? Arrependimento é uma arma do reino. Essa manhã nós faremos apelo assim como a gente sempre faz. Só que quando chegar o momento eu farei um apelo um pouco diferente, irmão. Muitas vezes nós viemos ao altar receber uma oração, receber uma profecia, receber algo do Senhor para nós. Essa manhã o Senhor está nos convidando para entregar. Você não vai vir para o altar para receber, você vai vir para o altar para entregar. Pastor Diego, mas eu nem tenho nada para entregar. Minha semana foi uma semana que eu caí em vários pecados. A semana eu tropecei em coisas que há muito tempo eu não tropeçava. A semana foi uma semana de desconexão no meu casamento. A semana foi uma semana que eu perdi a linha e falei coisas que eu não deveria ter falado. A semana foi uma semana que eu não construí nada para chegar aqui no culto, no primeiro dia da semana, e entregar algo para o Senhor. O que o Senhor precisa de você, se você está nesse contexto, que você apenas reconheça que é sobre Ele, não é sobre você. O que Ele espera de você? Que você coloque o coração aqui no altar, entregando aquilo que você tem, um coração humilde, um coração quebrantado, é isso que Ele precisa. E de repente a tua semana foi uma semana que você colocou lenha na fogueira. De repente você orou, você jejuou, você sentiu o Senhor queimar no teu coração, você se reativou. Beleza, vem entregar lenha no altar. Nós ainda temos fogo, amém? Nós ainda temos lenha. Que Ele possa nos queimar até que Ele venha, que Ele receba como um incenso suave a nossa adoração. Eu quero ler um último texto contigo, irmãos, para nós caminharmos para o final. Quando o pastor fala isso é porque ele acabou a introdução, né? Não, mas é verdade. Olha para o irmão do teu lado e pergunta para ele assim, ó: qual é a resposta que você tem para essa palavra? Qual é a sua resposta? A resposta de um coração que entende. Essa é a resposta que o Senhor espera de nós. E a resposta também está na palavra. Abra lá em Salmos 84. Salmo 84, do 1 ao 12. Diz assim. Salmo 84. Vou deixar as duas versões abertas aqui. Quão amável é o lugar da tua habitação. Meu irmão, enquanto você lê esse texto, abra a tua boca e faz uma oração rápida para o Senhor falar contigo enquanto você ouve esse texto. Fala para o Senhor: Espírito Santo, revela algo para mim aqui. Espírito Santo, fala comigo. Essa é a resposta de um coração que entendeu essa palavra. O coração que entendeu essa palavra, a resposta está em Salmos 84. Que o Senhor possa falar contigo enquanto a gente lê esse texto agora, irmãos. Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar,
A andorinha é um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Bem-aventurados os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, trata com bondade o teu povo. Melhor é um dia nos seus átrios, melhor é um dia nos seus átrios, Senhor. Melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 em outros lugares. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. Irmão, pega essa palavra. Se você está passando por alguma dificuldade, o Senhor é sol, Ele ilumina o teu caminho e Ele é escudo sobre a tua vida. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado aquele em quem te confia. Mais vale um dia na tua casa, Senhor, do que 1000